Bom dia. O mês de janeiro é sempre aquele mês de reflexão, quando a gente tira para passar o ano que foi embora a limpo e começar o outro bem novinho, bem limpinho, cheio de boas intenções. Não é à toa que, por conta disso, a campanha Janeiro Branco é realizada agora, para a gente fazer essa reflexão e principalmente ter cuidado com a saúde mental. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo para falar um pouco mais desse processo que acontece no Janeiro Branco foi a psicóloga Evelyn Lindholm. Bom dia. Bom dia, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite. O seu janeiro está branco? Está branco, Está branquinho, né? Janeiro sempre começa branco. Pois é, eu gosto dessa analogia que a gente faz com o janeiro e o branco. Isso. É como se a gente tivesse um mês inteirinho para começar a preencher o resto do ano. Na verdade, a ideia principal do Janeiro Branco é uma ideia sobre uma folha em branco. Isso. Ou seja, a possibilidade de você escrever o que você quiser e começar o ano com saúde mental é o ideal. Saúde mental eu acho que vale para o ano inteiro, né? A gente não pega isso só no Janeiro Branco, né? Não. Mas é porque a campanha ela tem como ideal, por assim dizer, que se inicie o ano com esse processo de autocuidado. Lembrando que saúde mental, ela é um compêndio de uma série de coisas, não é simplesmente estar alegrinho, ou estar bem, ou estar otimista, ou estar olhando para o futuro de uma forma positiva, né? Saúde mental é a forma como você olha para si, é a forma como você olha para o mundo, é a forma como você lida com as pessoas, é quem você escolhe para estar do seu lado, tudo isso faz parte da nossa saúde mental. É um processo complicado, doutora, não é uma coisa muito complexo. Simples assim não, né? Não é. Ele está branquinho, a gente está com os lápis de cor tudo aqui do lado e a gente vai escolhendo as cores que a gente quer, não é? Esse processo que a gente começa em janeiro, ele de alguma forma, mesmo que emocionalmente, ele vai influenciar o resto dos meses? Na verdade, a gente cria uma série de expectativas que iniciam-se em dezembro, né? Sim. Em dezembro a gente faz aquela lista de coisas que vai realizar no 2025, no outro ano e tudo mais, e isso nos coloca literalmente numa expectativa. Então, se você começa uma expectativa, olhando inclusive para trás, com eu fiz o que era possível fazer, eu vi a vida de uma forma positiva, eu consegui fazer o meu melhor dentro do que me era possível e a gente já começa o ano com uma perspectiva boa. Agora, se eu olho para aquilo que eu realizei, pouco ou muito, dentro de uma perspectiva do eu não consegui o que eu queria, ou não consegui o suficiente, ou não fiz o que esperavam de mim, ou não entreguei o que era esperado dentro dessa idade, porque tem isso também. Muitas pessoas também têm expectativas vinculadas às suas idades, né? Ao período, à fase da vida. Com tal idade eu teria que estar me formando, com tal idade eu tenho que estar me relacionando, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que isso, então isso coloca muita pressão. Então, começar o ano com uma ideia de eu posso escrever qualquer história a partir daqui e desse momento é importante para a gente pensar na perspectiva de saúde mental. Você falou uma coisa interessante, você pode se alegrar pelo que você conseguiu e você pode ficar triste pelo que você não conseguiu. É o famoso copo com a metade da água, né? Exatamente. Ou você olha para a parte que está cheia ou você olha para a parte que está vazia, né? O certo é começar pela parte que está cheia. Agora, eu diria que dezembro, para a gente começar esses planejamentos, dezembro é um mês que te traz muita euforia, muita expectativa. A gente fica achando que o mundo é aquele clima de Natal. A gente pode fazer propostas bem realizáveis. A grande perspectiva é que assim, mas a gente pode pensar também em dezembro como um momento também de muita autorreflexão e não necessariamente só festividade. Sim. Porque muitas pessoas se deparam, por exemplo, no final do ano com perdas. É verdade. Se deparam no final do ano com ter que encontrar uma família com quem não se dá muito bem. Então isso também pode trazer perspectivas não tão positivas assim. No entanto, quando a gente pensa no Janeiro Branco, dentro de uma realidade em que você pode começar uma nova história, ou seja, é uma possibilidade. As possibilidades, elas são melhores do que a inflexibilidade. Muitas das vezes a gente fica arraigado e literalmente fixado naquilo que a gente colocou como objetivo ou ideal e a gente não consegue sair disso. E é essa inflexibilidade mental que nos leva à baixa saúde mental, porque a realidade não é controlável. Nós não podemos pensar na realidade dentro de uma perspectiva de que tudo estará sob o meu controle, porque isso é irreal.
É totalmente real. Nós temos como referência, não há muito tempo, a pandemia. Ninguém esperava pela pandemia, né? Mas ela veio, e a partir do momento em que ela veio, ela nos trouxe literalmente uma realidade fora do nosso controle. Fora do nosso controle. Por conta disso, essa nossa listinha de desejos lá do início de janeiro, ela pode ser refeita ao longo do ano? Ela pode ser refeita ao longo do ano, ela pode ser refeita logo depois de ter sido feita. A verdade é que nós mudamos. Se eu for te perguntar, não é a primeira vez que eu estou com você em uma entrevista, se eu for te perguntar, da primeira vez que eu vim a uma entrevista com você para hoje, com certeza você já mudou uma série de pensamentos, hábitos, relacionamentos, amizades, pessoas com quem a gente convive, e isso tudo acaba mudando as nossas prerrogativas, acaba mudando as nossas perspectivas de vida. E esse é um ponto extremamente importante quando a gente pensa no que eu disse anteriormente da flexibilidade. Então eu escrevi uma lista, quem escreveu essa lista não fui eu, da mesma forma que eu a escrevi, eu posso reescrevê-la, eu posso apagá-la completamente, eu posso rasgar, jogar fora, fazer outra. Fazer uma nova, exatamente, né? Essa flexibilidade é boa. Né? É boa. Quer dizer, você tem novos planos. Isso significa que você pode mudar de pensamento a qualquer momento, não é isso? A qualquer momento, de você, qualquer por forma. exemplo, se eu escrevi lá, eu vou aprender uma língua estrangeira este ano. Botei lá no comecinho. Chegar a julho, eu vi que não deu e já estou vendo que não vai dar. Eu posso substituir aquilo por uma outra coisa? Ou pode substituir por nada, pode só tirar aquele elemento da lista e deixar sem aquilo ali, tá tudo certo também. Isso é bom. A grande questão é que a gente quer essa coisa de ter um planejamento. A gente quer, a gente gosta, a gente quer ter esse controle. Pessoas ansiosas, inclusive, são mais controladoras do que outras pessoas. E aí, dependendo do nível de ansiedade, também depende do nível da necessidade do controle. Mas se a gente for, como eu disse, mais flexível, a gente vai ter as condições que são necessárias para olhar para aquela lista, eu reavaliar minha vida, olhar para mim mesma e dizer: mas eu não sou mais a pessoa que escreveu essa lista. Exatamente. Eu não sou mais a pessoa que naquele momento que pensou que isso daqui era importante, eu continuo achando isso importante. E eu posso me dar ao direito de tirar esse elemento da lista. E eu não preciso me sentir culpado por isso, eu não preciso me cobrar por isso. Não é um processo fácil. Porque geralmente a gente se culpa e se responsabiliza bastante. Quando a gente olha para a gente mesmo é meio difícil de fazer. Mas ao mesmo tempo em que não ficar preso à lista é bom, não ter a lista é uma opção? É uma opção, só que a maioria das pessoas costuma fazer listas. Eu, por exemplo, não as faço. Eu não faço listas. Eu já fiz. Eu não as faço e te digo mais, nunca as fiz. Eu acho que no momento em que eu vou vivendo as coisas, eu vou me percebendo, eu vou me lendo e vou fazendo escolhas. Evelyn, mas você nunca teve um pensamento a longo prazo? A longo prazo, sim. Mas a longo prazo no sentido de respeitar qualquer fase que eu estivesse passando. Não no sentido de atropelar as fases ou achar que uma coisa tem que estar vinculada a uma idade, a um período específico. Não com relação a tempo. Não é uma relação a condições, de tempo, são as condições. Então, assim, nós precisamos avaliar um pouquinho isso também. Eu acho que nós mulheres acabamos ficando um pouquinho presas ao tempo quando a gente pensa nessa perspectiva aí de família, filhos. Mas aí já vai questão biológica que não tem para onde correr, né? Que aí não tem para onde correr. Mas ainda assim dá para fazer muita coisa. Dá sim, dá sim. Você diria, Evelyn, que a saúde emocional do brasileiro, de uma forma geral, ela vai bem? Eu diria que a gente está mais consciente sobre o processo da saúde mental. Eu diria que nós estamos hoje mais conscientes no sentido de achar importante a saúde mental como algo que faz diferença na nossa vida. A gente não tinha tantas campanhas que eram voltadas para a saúde mental. Não se falava muito nisso, né? Não se falava muito nisso. A gente teve, acho que foi ano passado, a última Olimpíadas, e aí teve um grande boom também de muitos atletas falando sobre saúde mental, sobre eu fiquei bem com um terapeuta, eu fiquei bem com acompanhamento psicológico, eu consegui me concentrar para as provas. Então, assim, olha como a saúde mental vem sendo falada de maneira mais normalizada. Pois é, e eu acho que o marco maior foi a Bio, quando ela abandonou a competição, né?
e disse publicamente que não estava bem emocionalmente para competir. Quem esperava isso de uma atleta de alta performance, admitir uma fraqueza emocional, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. É rapidinho, a gente vai só tomar uma água, um cafezinho, botar o nosso foco aqui e vamos voltar para conversar. É rapidinho, volto já já. Já estamos de volta conversando sobre a campanha Janeiro Branco, nossas condições emocionais para o ano inteiro, o período de reflexão que a gente passa no mês de janeiro. E eu estou conversando aqui com a psicóloga Evelyn Lindholm. E a gente estava falando dessas possibilidades agora de falar sobre saúde mental. Eu acho que até um tempo, Evelyn, isso foi um tabu, né? A gente não tinha coragem de dizer que estava mal, não tinha coragem de falar sobre um monte de coisas que hoje a gente fala abertamente, por exemplo, aqui numa mesa de entrevista. Exatamente. Na verdade, a saúde mental era literalmente vista como a gente via a ideia dos manicômios. Isso. Né? Então, assim, quem não tinha saúde mental eram pessoas que precisavam estar aprisionadas. Eram pessoas que precisavam estar em cárcere, eram pessoas que precisavam sair da sociedade. Hoje em dia a gente entende saúde mental como uma série de elementos que fazem parte da vida e que podem acometer qualquer pessoa. Inclusive entendemos mais do que nunca que saúde mental também tem uma série de questões biológicas vinculadas a ela. A gente não pode mais considerar a saúde mental como simplesmente dentro dessa perspectiva de fraqueza ou força, porque fraqueza não quer dizer necessariamente eu preciso de ajuda e força não quer dizer necessariamente não preciso de ninguém. Né? Mas a gente relaciona essas duas coisas de uma forma tão constante que aí o precisar de alguém dentro de uma perspectiva de saúde mental muitas das vezes é vista como fraqueza. E não é, porque na verdade precisa de muita energia emocional para você chegar para alguém e dizer, poxa, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Isso. E a gente não faz isso às vezes com amigos. Quantas vezes a gente não tem aquela frase, coloquei minha dor no bolso e fui ali sorrir com as pessoas? É isso. Muitas das vezes fazemos isso tão constantemente que é justamente por isso que a gente abafa tantas dores e sofre tanto. Porque a gente acaba não procurando ajuda, porque acha que a gente tem que só dar a nossa melhor versão para todo mundo o tempo todo. É uma carapaça, um escudo de força que a gente cria em torno, tipo, não chega perto, eu estou bem. Exatamente. Com isso, a gente gera aquela questão da invasão de privacidade. Eu não vou chegar perto de você para te perguntar se você está bem, porque você não me deixa espaço para que eu chegue perto. Isso. Então, fica duas coisas contraditórias que deviam estar, vamos dizer, de forma frontal, mas elas estão paralelas, correndo uma lado da outra, como se uma não dependesse da outra. Exato. E aí, o que a gente faz nesse meio? Por exemplo, a gente vê um amigo, um colega que está em uma situação meio delicada, sabe que está precisando de ajuda, mas ele bota ele diz que está tudo escudo. Bem. Ele diz que está tudo bem. Aí a gente não tem como. Não tem como. Na verdade, eu até falo isso muito no consultório, assim, com muita frequência, e falo isso nas entrevistas que eu dou. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Isso. Em algumas situações, a gente pode se meter. Né? Se eu percebo, por exemplo, alguém da minha convivência, eu particularmente, e aí entra um pouco mais a psicóloga do que a amiga. Isso eu ia falar, ia entrar a psicóloga nesse caso. Eu como psicóloga, quando eu percebo que tem alguma questão permeando as pessoas com quem eu me importo, mais próximas de mim, que eu consigo perceber comportamentos, eu literalmente sento e digo, vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café, né? E converso e meto minha colher mesmo, porque assim, muitas vezes, por eu ser psicóloga, e aí entra a importância de eu ser psicóloga, as pessoas se sentem mais à vontade de falar comigo porque elas acreditam naquela prerrogativa de que eu não vou contar para ninguém, de que eu sei o que eu estou falando, entra a questão de que eu tenho um embasamento, né? ali. Então isso é importante. Mas é bom a gente lembrar que amigos também são importantes, que relacionamentos interpessoais também são importantes, que relacionamentos afetivos com os quais a gente pode se abrir de verdade também são importantes, para que a gente tenha uma base, porque assim, rede de apoio também não é só terapia. Rede de apoio é todos os relacionamentos com os quais você se dá. Tanto é que não tem como uma pessoa ter
saúde mental se ela só tem relacionamentos tóxicos. E aí relacionamento tóxico pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa, pode ser ali na convivência com os próprios amigos, podem ser amigos que trazem para ele repertórios que são negativos, como o bullying. Então, tudo isso está muito atrelado à saúde mental. Então, a gente esquece um pouquinho esse lugar de meter a colher, porque muitas das vezes a gente também pensa, mas eu não queria que metessem a colher no meu café, sabe? Então eu vou ficar aqui quietinho. Nesse caso, a rede de amigos, agora eu estou falando de amigos mesmo, estou falando de colegas, Sim. não estou falando de amigos. Esse relacionamento, grupos de amigos, eles de alguma forma, eles favorecem essa saúde mental? Então, eu vou te dizer que grupos de amigos são diferentes entre gêneros, tá? Por que entre gêneros? Nós mulheres nos sentamos para conversar sobre a vida. Dificilmente os homens sentam para conversar sobre suas fragilidades. E por isso que a gente tem um índice tão significativo de suicídios entre homens, que é quase o dobro entre mulheres. Por quê? É verdade. E aí qual a importância do relacionamento entre amigos, né? Nesse sentido. Eu aqui como mulher conseguiria muito tranquilamente sentar com você numa mesa de café e conversarmos por horas sobre as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, sobre como eu me sinto, sobre o que me dói. No entanto, homens não fazem isso. Homens geralmente sentam para se gabar, para se comparar, para apontar, para fazer até bullying um com o outro mesmo. É uma forma de camaradagem não muito adequada, mas ainda assim acontece. Então, você já viu ou já ouviu algum homem dizendo, literalmente, eu estava aqui com um amigo e conversei com ele sobre questões de fragilidades minhas. Eu estava triste, resolvi chamar um amigo para eu conversar com ele e dizer para ele que eu estava me sentindo vulnerável, que eu estava sofrendo, que eu estava com problemas íntimos. Os homens não verbalizam. Estou com problemas financeiros. Então a gente tem um número muito significativo, por isso que eu disse que há uma diferença entre gêneros nessa relação de amizade. É verdade, mulheres sentam mais, brincam mais, riem mais, falam de si, falam dos outros, falam de todo mundo, mas isso é saudável, né? Aí a gente volta com a figura do patriarcado, do homem provedor, do homem absoluto, da masculinidade exacerbada, que por mais que a gente fale, por mais que a gente reclame, ela continua muito presente, continua muito presente, né? Mas isso não a gente não está dizendo aqui que homens não têm amigos, gente, pelo amor de Deus. A gente só está dizendo que a conversa de homens amigos é o jeito e de um grupo de mulheres amigas é completamente diferente, né? Mas às vezes tem homens, por exemplo, que crescem numa realidade familiar onde o diálogo é aberto. Então isso possibilita a ele que ele crie vínculos de amizade com pessoas que também têm essa familiaridade afetiva. Vamos lembrar que vulnerabilidade tem a ver com afetividade. Eu não vulnerabilizo com aquele que eu acho que é meu concorrente. Eu não vulnerabilizo com aquele que eu acho que de alguma forma vai me colocar em risco. Eu vulnerabilizo. Tem até uma frasezinha que tem muito a ver com isso, que é uma ideia vinculada a eu não sangro em tanque de tubarão. Então, como que você vai ser engolido? Mas porque você vai ser comido. Então, o que você faz? Você está sempre forte. Então, se eu estou dentro de um ambiente, e aí a gente vai para dentro do ambiente familiar. Se dentro do ambiente familiar não me foi dito constantemente que homens não choram, que aquela fragilidade é comportamento de mulherzinha, que aquilo ali ele não pode estar se comportando daquela forma. Então, assim, se ele não foi um homem criado em um ambiente familiar repressor das suas vulnerabilidades, ele vai tornar-se mais facilmente um homem que se abre, ok? Ele vai se abrir com todo tipo de amigo? Provavelmente não. Porque ele vai perceber esse lugar de sangrar em tanque de tubarão. Então, se ele perceber que um homem, por exemplo, com quem ele convive, vai trazer um repertório daquilo que ele disser contra ele, ele não vai vulnerabilizar. Então, ele vai literalmente regular como ele se sente, o que ele verbaliza e para quem ele verbaliza. Enquanto nós mulheres, muitas das vezes, até somos traídas entre amigas justamente por causa disso, que a gente fala com todo mundo. Logo a todo mundo. Mas muitas mulheres podem adotar esse outro estereótipo, não pode? Pode. Mas geralmente a gente tem um perfil que nos estimula um pouco a esse lugar de verbalização.
né? Nós somos estimuladas a fragilizar, nós somos estimuladas a nos mostrarmos, e não é problema a mulher ser frágil, sabe? Já para o homem né? Para o homem porque para o homem está vinculado a uma ideia de que a fragilidade dele é algo vinculado ao feminino. Coloca a masculinidade em risco, isso Exatamente. É uma coisa que o homem não aceita de jeito nenhum, né? O Brasil é considerado um país de ansiosos. A gente pode dizer que isso... Eu posso até te dizer mais. Nós temos hoje como medicação, tem 2 medicações que são as mais tomadas no mundo todo, que é medicações para dor e a medicação para ansiedade. Lembrando que muitas das vezes sentimos dor porque sentimos ansiedade. Então estamos nos 2 casos. Nós literalmente tomamos medicações para a dor, muitas das vezes porque o nosso organismo está desorganizado em função das nossas emoções. Mas a gente não presta atenção. Tem um teste que geralmente eu faço quando eu dou palestra, eu peço para as pessoas levantarem a mão. Eu digo assim, gente, quem aqui já sentiu dor de cabeça por mais de 3 ou 4 dias seguidos, ou pelo menos teve mais de 5 dores de cabeça no mês? Então deixa eu levantar logo a mão muita também. Gente, olha aí, ó, muita gente levanta a mão. Quantas pessoas sentem dores nessa região das costas ou na região da lombar? Isso frequentemente durante o mês? Muita gente levanta a mão. Quantas pessoas se sentem com a cabeça como se estivesse desconcentrada, com baixa memória, com perda de memória recente e percebe que está o tempo todo muito agitado? Muitos levantam a mão. Eu vou fazendo perguntas que estão vinculadas a comportamentos físicos. Sim, sim. E aí eu pergunto, quantos de vocês já pensaram em procurar um psicólogo para resolver isso? Ninguém levanta a mão, ou alguém ali muito escondidinho levanta a mão. Porque nós ainda temos muito a ideia de que quem procura um psicólogo é doido. Isso. Né? Então isso fica, obviamente, um pouco arraigado a essa ideia de buscar a ajuda de um psicólogo. Mas a gente precisa lembrar que se eu quebro a perna, eu procuro um médico. Por que meteram na cabeça se eu tenho uma que dor só de dente, eu vou no dentista? Pode ficar fora do tratamento, nossas emoções, né? Nossas emoções É porque a gente entende a emoção como algo efêmero. A gente não entende a emoção como algo físico. As emoções são basicamente uma resposta hormonal a tudo aquilo que a gente pensa. É uma resposta hormonal, é física. Ela é trazida para dentro do físico. Tanto é que a gente trabalha a neurociência dentro da psicologia. O que é a neurociência se não essas informações da biologia que interferem? É tanta coisa, Evelyn. Vamos marcar outro encontro? Vamos porque eu acho que ficou muita coisa de fora. Janeiro está só começando, mas como eu falei lá no comecinho, o janeiro branco, ele pode ser colocado em todos os meses. Não é só o janeiro que é branco, todos os meses pode ser branco, porque todos os meses a gente tem a obrigação de cuidar da nossa saúde mental. Então, qualquer mês que a gente conversar está valendo, Qualquer mês que a gente conversar está valendo. Pronto, já marcamos, já estamos agendadas. Mas, Evelyn, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por dividir todos esses conhecimentos com a gente e por me ajudar a fazer o café de hoje. Que bom, foi um prazer estar com você. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado e que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando, seja para falar de saúde mental, de saúde de qualquer forma ou qualquer outro assunto que de alguma forma vai impactar a sua vida. O que importa é que essa informação chegue até você. Tchau e até a próxima.